Ana, se você não tem nada a acrescentar sobre a questão da fronteira, vamos para a Flórida. O que você pode... Tá. Tá em... Vamos viajar, porque a coisa, de qualquer maneira, complica na imigração, né? Tá. Não vou entrar aqui e continuar falando sobre a fronteira, porque eu acho que isso é um assunto que a gente pode acabar falar sem parar, mas eu acho que só é importante lembrar, né, de que é uma situação, eu até aplaudo muito a decisão do governo, da administração Biden de estabelecer esses centros de processamento nos países onde tem o maior número de pessoas que se qualificam para o asilo, para tentar realmente poder fazer uma triagem de quem vai poder entrar ou não, né? Porque vamos então agora, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, mas vamos então voltar a falar aqui da Flórida. Realmente, engraçado que eu estava fazendo live que a gente faz né, todas as quintas-feiras, e tinha muita gente da Flórida participando, e umas pessoas perguntando assim para mim, eu estou em pânico. Aí eu honestamente falo, deixa eu te falar uma coisa, se eu morasse na Flórida e eu também não tivesse em situação devidamente documentada, eu acho que eu estaria também, porque é apavorante o que essa nova lei. Agora, nós não sabemos ainda como que na prática isso vai funcionar, gente, né? Então, muita gente também me perguntando, nossa, eu ia para a Flórida viajar agora no verão, será que eu vou? Eu falo, olha, estou dando uma opinião como, assim, pessoalmente, eu não iria, não. Eu acho que agora, até que a gente veja realmente como que isso vai ser colocado em prática, eu não acho que vale a pena correr o risco. Porque o governador, sem dúvida alguma, principalmente para os policiais, está passando uma autoridade, um poder muito grande para eles. Então, né, vai parar a gente, vai falar que você está transportando imigrante, vai falar que se você está lá passeando, como é que eles vão distinguir? Tá? Eu estou aqui, olha, eu estou aqui passeando, eu estou dirigindo, olha a minha carteira de motorista, eu vou mostrar minha carteira de Massachusetts. E se o cara implicar comigo e decidir que eu não estou documentada no país e vai me levar detida? Até que você prove o contrário, né? Até que eu provo. Eu não sou obrigada a andar com um documento, por exemplo, eu sou cidadã americana. Eu não sou obrigada a andar com um documento que comprove que eu sou cidadã americana. Agora, outra vez, eu acho que até que fique mais claro para a gente como que isso vai estar na prática, não é o momento, para quem está indocumentado, de viajar para a Flórida, mas de forma alguma, tá? Porque essa coisa de transportar imigrante, né? Porque ele queria... isso vai entrar em vigor se o policial determinar ou tiver razões suficientes para suspeitar que você está transportando pessoas indocumentadas para dentro do Estado, isso é um crime. E outra vez, foi o que a Heloísa falou, até você provar o contrário, você imagina a dor de cabeça que isso vai ser para as pessoas. Pois é, exatamente. Agora, Hanna, você como advogada, você vê, porque eu já ouvi que vai ter, vão apelar, quer dizer, eu não sei se a lei, eu não tenho conhecimento legal, eu não sei se a lei tem que ser assinada primeiro para poder ser eu vou trazer isso aqui. Ou se já agora, por exemplo, o ACLU ou outra organização entre com processo dizendo é inconstitucional. Você como advogado... Eu acho que eles passaram a lei, mas a lei ainda não entrou em vigor, correto? Então, eu acho que eles vão entrar com ações, eu acredito, a partir do momento que ela entra em vigor. Isso eu não sei te responder, Heloísa, em termos, e principalmente porque que tipo de argumento que eles vão fazer. A lei, por enquanto, ainda não é lei, porque ela não está em vigor. Então, eu acredito que eles vão esperar entrar em vigor para falar, ó, isso é inconstitucional. Pode ser que eles façam um argumento antes disso, eu honestamente não sei, mas eu acredito que haverão várias ações contra o governo estadual, argumentando que isso é inconstitucional. Vamos ver. E o problema de passaporte, as pessoas estão apavoradas no Brasil, não querem vir passar as férias na Flórida com medo, dizendo que o passaporte vai ser tomado.
Isso não pode ser feito, né? Isso não pode ser feito, mas, mais uma vez, Ah, aí vai aquela confusão de que você está com um carro alugado, com passaporte, com a sua carteira, carteira de do repente, de Brasil, motorista do Brasil. Você pega alguém, ou um policial que está enfesado, que está de mau humor. Hoje em dia, as racista. pessoas... É, Exatamente. As pessoas, hoje em dia, não têm nem mais I-94, né? Aquele papel que é. mostra quando que você entrou. Quer dizer, obviamente, aí acredito que as Carimbo. pessoas vão ser aconselhadas a imprimirem o I-94, mas, de qualquer maneira, você pega um policial enfesado, ele vai falar: isso aqui você criou no computador, isso não é verdade, vou levar todo mundo preso. Gente, quem que quer passar por isso? Interessante isso que você fala, viu, doutora Hanna, porque eu estou com você, eu também ficaria com medo. Eu não Porque iria, eu honestamente. se tem uma. Eu tenho um amigo advogado de muitos anos, advogado de direitos humanos, pessoa renomada, que conhece tudo, professor da Colômbia e tudo, ele fala: se tem uma hora que eu não falo nada, é com imigração, é imigração. Porque ele fala, é uma coisa arbitrária, às vezes, que você vai se enrolar né? Eu tive um sobrinho que trabalhava remoto, sabe? E ele veio passar uns meses aqui comigo em Nova York, trabalhando remoto, e nesse meio tempo resolveu visitar a Islândia e voltar. Ele estava dentro do prazo legal, ele estava dentro dos 6 meses. Ele foi detido pela imigração na volta a Newark, com todas as provas, e ele tentava provar, mas como você trabalha, como você se sustenta, e ele não conseguia falar, olha, existe uma coisa chamada trabalho remoto. E não, ele ficou quase um dia inteiro para sair. Então, vocês verem que na hora de imigração, né, como a doutora Hanna fala, a gente fica vulnerável. Eu acho que fica um turista, não Sim, é? agora, só para responder o que você mencionou agora, é importante ressaltar o seguinte: a pessoa, quando ela está entrando nos Estados Unidos, mesmo ela tendo, o que eu sempre digo, tá? Que você ter passaporte com visto válido é garantia de que se entra no avião e que você vem para cá. Agora, quem vai decidir se você vai entrar no país é o oficial de imigração no controle de passaporte nos aeroportos. Então, se eles vêm lá, você estava aqui, você saiu, você ficou pouco tempo fora, ou sei lá para onde você for, se eles quiserem te questionar e falar: olha, nós não vamos deixar você entrar, eles não vão deixar você entrar e eles vão te mandar embora, porque o oficial de Border Patrol, o oficial de fronteira, ele tem autoridade para fazer isso. Eles vão levar lá, o pessoal sabe muito, vou levar lá para a salinha, tem o tal da salinha, que é um termo que a Tal gente da usa na salinha. comunidade, onde você vai ser questionado, mas literalmente eles vão resolver ali. Independente de você ter visto válido, independente de você nunca ter passado da permanência, se eles resolverem você não vai entrar, você não vai entrar, eles vão te mandar de volta. Eles é que mandam, gente. Eles é que têm como decidir quem vai entrar nesse país ou não. Acabou, a não ser que você seja cidadão americano, aí a coisa é diferente. Uhum. Pois é, e eu soube que durante a pandemia, foi durante a pandemia? Agora já não sei. Não, foi quando o Trump assumiu que passou aquela ordem que determinados países não entravam. Lembra que até aqui É, houve teste no aeroporto? é. Teve um cidadão americano que deu uma entrevista ao Globo, ao Boston Globo, sobre a experiência dele no aeroporto. Ele foi questionado por que ele estava viajando. O cara não era naturalizado, não, ele era nascido aqui. Bom, mas isso, vamos dizer, o Heloísa, isso foi um entre milhares de pessoas que não tiveram problema, Se eu né? for escolhida, eu não quero ser a escolhida nesse momento. Exato, não, nem eu, com certeza absoluta. Agora, com relação à Flórida, o que que eu acho uma coisa assim que não tem o menor cabimento, tá? É um estado que eles dizem que tem de 600 a 700 mil, mais ou menos, a estimativa, pessoas indocumentadas na Flórida, né? Agora, continua faltando funcionário, continua faltando gente para preencher as mais diversas vagas de trabalho, sendo qualificadas ou não. A Flórida é um país que vive do turismo, literalmente. Então, o que vai acontecer?
né? E as pessoas vão parar de viajar. Hã? Você acha que o índice de turistas vai cair nesse início? Bom, eu acredito que as pessoas estão bastante receosas de viajarem e de terem problemas lá. E outra coisa, se eles realmente, Heloísa, eles forem atrás de todo mundo que está trabalhando e não tem autorização de trabalho, quem é que vai cozinhar, quem é que vai trabalhar na jardinagem, quem vai trabalhar com entregas, quem é que vai trabalhar nos hotéis, quem é que vai trabalhar nos restaurantes. São posições que, na grande maioria, são ocupadas por estrangeiros e não por americanos. Outra coisa importantíssima, gente, é que a Flórida é literalmente o estado onde os americanos vão se aposentar, né? Depois que se aposentam. E essas pessoas, de maneira geral, contratam serviços de muita gente, principalmente os idosos. Faxineira, landscape, construção, handyman. Exatamente, principalmente gente idosa que precisa até de companhia para poder sair. Quem faz esses serviços, na grande maioria, mais uma vez, são os imigrantes. Então, é uma infelicidade você ver depois, porque o DeSantis vai candidatar ele é candidato à presidência, né? Pelo Partido Republicano. Então, isso é politicagem. Infelizmente, é mais uma vez. Mas você acha, Hannah, você que é tão experiente na sua área e que vive aqui há tanto tempo e acompanha a política, será que esse barulho todo é só para fazer barulho, para dar pauta, para dar respaldo para a base dele? Mas ele sabe que depois, com o tempo, isso vai cair? Porque eu não sou analista política, eu gosto muito de deixar isso claro, porque o que eu sei falar é sobre lei, tá? Mas num ponto de vista pessoal, eu acho que isso vai ser muito difícil de se colocar em prática. Eu acho que a gente vai ter uns casos, se for isolados, que vai fazer um auê danado, igual você estava falando do americano que teve problema ao entrar nos Estados Unidos. Por isso mesmo que você não quer que você seja o pobre coitado que eles vão parar e fazer confusão, eu não iria para a Flórida agora. E absolutamente não iria se eu não tivesse status imigratório. Mas não iria mesmo. Deixa o mar acalmar, né? Claro, vamos ver como é que isso vai entrar em vigor. Porque você vê o seguinte, tem a parte, Heloísa, também, de que se você for no hospital, praticamente todos os hospitais recebem ajuda financeira, tanto do Estado quanto do governo federal, porque ele tentou falar que se recebe a ajuda do governo, eles vão ter que perguntar sobre o status imigratório. Mas o que eles vão perguntar? Isso não está muito claro. Eles vão perguntar o quê? Se você está legal no país ou se você é cidadão americano. Isso é diferente. Você pode ter turistas que estão em status legal, você pode ter pessoas que estão aqui com status de estudante, pessoas que têm green card. Então, como é que eles vão fazer isso? Você imagina numa emergência de hospital, com as pessoas lá precisando ser atendidas e o pessoal que está lá fazendo a triagem perguntando qual que é o seu status? Você é cidadão? Você não é cidadão? Gente, isso é... você não tem documento? Então vai embora que eu não posso atender. Então vai embora, eu vou te deixar morrer, Deus me perdoe ali na porta, porque eu não vou te atender. Como é que isso vai funcionar? Vai ter que esperar. Agora, Hannah, outra vez, com a sua experiência, porque eu se tivesse nessa situação de fragilidade, e eu vou muito à Flórida, porque meu filho mora em Miami. Acabei de voltar da Flórida. Foi aniversário dos meus netos. Eu estava lá semana passada, voltei domingo. Então, eu não iria, de jeito... Para dizer a verdade, documentada, eu já estou com medo, porque quando eu abro a boca, o povo vê que eu não sou americana. A mesma coisa comigo. Não, então eu já estou com medo. Mas eu digo, eu já não iria agora, porque o que eu vi na época do Trump é que quando se anunciava uma coisa muito ruim, aquelas pessoas que estavam só esperando, aquele policial, claro, não é todo mundo, mas aquelas pessoas que são conservadoras, de direita extrema, aproveitavam a oportunidade que ia acontecer dali a pouco e já botava em vigor agora. Então, eu já teria
medo de ir agora, com medo que algum policial daquele se sinta no direito de já agora exercer, colocar a lei em vigor que não está em vigor, sabe como é? Já ser mais rigoroso, já ser mais exigente na hora que parar uma pessoa. Agora, me diga uma coisa, e essa questão da blitz que perguntaram aqui, você acha que vai ter mais batida da imigração? Você acha que a imigração vai ser... Na Flórida, É, eu acho que sem dúvida. Gente, se é a intenção do governador, primeiro aprovar essa lei que já foi aprovada, né? Ele, com certeza, vai querer mostrar serviço. Para que ele fez esse auê todo passando uma lei e não vai botar inicialmente em vigor? Então, eu acredito que sim. Nós não sabemos, né, Heloísa? Mas eu acredito que sim. Daí, mais uma vez, o porquê que eu falo, eu não iria para lá agora, porque eu não quero ser como é que fala? Esqueci a palavra. boi de piranha. Exatamente. De jeito nenhum. É. E, segundo a Glória, que é uma ativista ali da área de Fort Lauderdale, no Beach, ela disse que a Flórida inteira tem um 287G. Eu achava que eram alguns condados, que não eram todos, mas ela disse que toda a Flórida tem esse contrato, a polícia tem um contrato com a imigração, pode fazer, às vezes, de agente de imigração quando para uma pessoa, prende aquela pessoa e fica esperando a imigração chegar. Isso também vai se tornar mais forte, né? Isso vai ficar mais fácil de você implementar, né, com essa lei? Eu acredito que sim, porque você está falando para um policial que ele pode até deter uma pessoa e se ele suspeita que essa pessoa está transportando imigrantes ou pessoas indocumentadas para dentro do Estado, você imagina, então, o que eles não vão fazer em ficar olhando para quem está dirigindo. Você vai vai voltar aquela coisa de que olhar e falar, isso tem cara de imigrante? Tem, então para o carro ali. Porque sempre eles arrumam uma maneira de achar algo errado no seu carro ou falar que você fez algo errado quando você estava dirigindo. Exatamente. Eu não sei por que a minha mão aqui levantou. Olha, eu vou contar uma experiência para você. Eu trabalhei muitos anos numa escola em East Boston. E um dia eu saí da escola, eu acho que eu era umas 4 horas da tarde, 4h30, horário bem de coisa mesmo, de tráfego. E eu saí da escola, que era perto do túnel, e fui em direção ao túnel para voltar para Boston, né? Eu realmente fiz uma barbeiragem. Eu passei, em vez de parar e olhar, eu adiantei. E o policial me parou o carro imediatamente. Aí veio. Mas ele veio com 5 pedras na mão, entendeu? Era um policial latino, ele veio assim com uma grosseria. O que você está fazendo? E eu morro de medo de autoridade, fiquei calada, dei tudo para ele que ele pediu. E o meu carro era cheio de adesivo. Isso foi no início dos anos 2000, meu carro era cheio de adesivo do Lula. Eu fiquei achando depois que ele viu que eu era brasileira por causa dos adesivos do Lula. Não sei se é verdade. Ele foi lá, provavelmente ele viu que eu era cidadã americana, né? Eles têm acesso. Na hora que ele botou minha informação, provavelmente ele acessou minha informação e viu que eu era cidadã americana. Ele voltou numa educação, Ana, da água para o vinho. Mudou completamente. Deu meus documentos, não me lembro, acho que deu uma multa, já não me lembro, e me mandou embora. E eu fiquei pensando, poxa vida, ele deve ter olhado para mim, deve ter dito, essa daí é indocumentar, ilegal, então vou lá tratar como ilegal. E quando ele viu que eu tinha documento, ele mudou. Essas coisas são desagradáveis, né? Porque você nunca sabe como você vai ser tratada, né? Às vezes você é muito... Eu já passei pela imigração quando eu venho do Brasil ou da Europa, que eu fui muito bem tratada, e de outras vezes eu já passei que o cara nem levanta a cabeça, não olha nem para mim, ainda mais quando é de manhã muito cedo, quando tinha horário de verão no Brasil, que a gente chegava aqui bem cedo, aqui não, em Miami, ele nem levantava a cabeça, não dava bom dia, nada, pum, o cara me mandava embora. Mas isso, Heloísa, a gente tem que lembrar que
esses oficiais, antes de serem oficiais, são seres humanos e você pega sempre gente que um dia acordou de bom humor ou acordou de mau humor e por aí, mais uma vez, reforça o que a gente estava falando antes. E eu não quero correr o risco de ir passear na Flórida e ser parada por alguém que está de mau humor e que vai te causar muitos problemas, principalmente se você está indocumentado. É isso. E além disso, você não sabe o que está passando na vida daquela pessoa, né, Hannah? É claro, é claro. A gente julga a pessoa, mas a pessoa está passando às vezes, por um momento muito difícil, né? E vamos lembrar, né, gente, que todos nós que trabalhamos com público, isso serve para você, isso serve para mim, né? E como serve para os oficiais também, você trabalhar e ter que lidar com muita gente não é brincadeira, não estou colocando panos quentes e querendo resolver ou desculpar a situação de um oficial, não. Eu só acho que é algo que a gente tem que levar um pouco em consideração. Eu também passo por isso, tá? Quando eu viajo e eu volto, eu já vi milhões de vezes. Você tem oficiais lá no controle de passaporte que olha para você, bom dia, bem-vindo, né? Porque você é cidadã americana, eu também sou, então, bem-vinda à casa ou bem-vinda de volta aos Estados Unidos. E tem uns que, literalmente, olha, você dá o passaporte, eles não olham para a sua cara. Você vai fazer. É verdade. Eles não querem nem saber. Olha, só para explicar, que bom que a Miriam conseguiu entrar, que ela estava tendo o maior problema. Ana, e me diz uma coisa, sabe que outra coisa que me preocupa muito? Imagina se por um azar você ainda sofre um acidente lá na Flórida. Dá um azar de alguém bater no seu carro que você está dirigindo. Piorou a situação, né? Que aí chama Piorou. Exatamente. E aquela coisa, tá? É engraçado que as pessoas às vezes ficam com esses argumentos. Essa semana mesmo alguém falou para mim, mas eu sou um ótimo motorista e eu nunca tive nenhum problema. Eu falei, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa, mas a pessoa que de repente vai bater no seu carro eu não estou falando que você não sabe dirigir, tá? O problema é que se você passa e tem alguém, você está lá dirigindo e vem alguém que não sabe dirigir e bate no seu carro, você vai ter problema de qualquer maneira. Vamos lembrar que o pessoal na Flórida passou dos 90 anos, continua dirigindo. Eu estive lá, eu vi. Gente, desculpa, dei uma caída, eu não sei se vocês já comentaram, doutora Hannah, mas eu queria comentar com você que uma preocupação que eu vi, que eu sou enfermeira, é que o precedente que essas leis do DeSantis estão abrindo, porque a imigração é uma coisa da lei federal, né? E não dos estados legislar, mas ele está encontrando esses caminhos, né? E uma coisa que eu fiquei preocupada, eu quero ler mais e conversar com os colegas, é que quase que um ambiente sagrado é a emergência de um hospital, né? Nós falamos sobre internacionais, vocês falaram já? Não, mas pode... Não, a emergência de um hospital é considerada assim, um lugar sagrado, porque até por leis internacionais e das nossas... as nossas, como fala, nossa ética médica, ética de enfermagem e tudo mais, um hospital é obrigado a atender uma emergência, né? Independente de qualquer coisa do status migratório, claro, então, da pessoa. E está tendo pressões em escolas, serviços sociais, hospitais, né? Pois o que eu comentei foi que como é que você vai fazer? Uma pessoa chega numa emergência e isso não está claro ainda o que eles têm que perguntar, mas qual que é a pergunta? Você é cidadão americano ou você é devidamente documentado? Porque quando a gente fala sobre status imigratório, as pessoas, se você falar eu não sou cidadão americano, mas isso não quer dizer que você é indocumentado, você tem milhares de pessoas que podem estar como turistas, pessoas que estão aqui como estudantes, como trabalhadores temporários, e por aí vai. Então, você imagina como é que isso vai ser feito na prática? Gente, é emergência de hospital. Você vai, igual eu falei para a Heloísa, o que eles vão fazer então? Deus me perdoe, tem alguém lá sangrando, eles vão jogar para fora da porta do hospital ou da emergência, porque a pessoa não tem status imigratório? Isso não tem como funcionar, meu Deus do céu, não tem.